Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos dar uma atualizada hoje em Carrefour. Vou fazer um vídeo exclusivo aqui para essa ação, porque eu achei que seria o ideal para a gente pegar uns pontos mais importantes dela. Vou deixar também no fim do vídeo uma sugestão de um outro vídeo que eu criei só com ações que podem subir bastante. E vou deixar também uma análise de uma outra ação que pode ser interessante e que também está com um potencial bem legal. Beleza? Não se esqueçam aí de curtir, se inscrever, compartilhar para não perder essas atualizações e grandes oportunidades que eu sempre trago aqui para vocês, adicionar o estudo e para tomarem a decisão, melhor decisão aí para o investimento de vocês. Vamos começar aqui então. A gente tem o Carrefour num grande movimento lateral que ele teve. Vamos procurar aqui, ó, esse grande movimento lateral que ele perdeu, que foi rompido, e a gente tem esse outro movimento, esse outro range aqui muito forte. Então, como a gente pode ver, ó, ele rompeu, testou ele aqui, ó. Aqui deu uma compra boa. E depois ele está falhando justamente nessa região. Então a tendência é que ele volte para confirmar justamente essa região marcada aqui em vermelho. Então, o que está me chamando a atenção aqui no semanal é esse volume aqui em fundo, com essa barra aqui. Depois de um movimento bem esticado, e é um movimento aqui que cumpriu uma projeção. Essa aqui, ó, são duas pernadas de tamanho igual. Então, isso aí também já é um sinal para ficar de olho. Então, eu tenho no semanal dois sinais para avaliar uma possível compra. Passando para o diário aqui, a gente tem essa barra aqui, ó, vermelha, com esse volume bem elevado, bem acima da média. E ele tentou ganhar essa barra e não conseguiu. Tá? Então, esse já é um sinal um pouco ambíguo. A gente tem que ficar de olho, porque se ele não conseguiu romper essa região, a tendência dele é vir testar esse fundo, certo? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa resistência que ele está aqui agora, que é a região de volume. Então, o final dessa região de volume tende a ser uma boa resistência, um bom suporte, perdão. Então, a gente tem que ficar de olho, porque se ele montar um pivô aqui em cima, aqui, ó, se ele fizer esse movimento aqui, certo? Aqui tá valendo a compra, acima dessa região. Tá? Se a gente puxar um pivô do diário aqui, a gente pode ver até que o ideal seria uma compra acima desse valor aqui. Só que isso nos daria um stop muito caro, tá? E aí no risco retorno não compensa. Então eu tô de olho nessa região justamente por isso. Agora vamos olhar mais um detalhezinho e eu já mostro para vocês aonde seria o ideal para comprar. A gente tem isso aqui como uma provável formação de fundo e o alvo a gente pode ver que está bem em cima aqui. Então a gente pegando uma operação aqui dá em torno de 35, 40% o primeiro alvo e o segundo alvo estaria lá em cima em 90%, que seria do semanal. Vamos voltar aqui. Essa região aqui muito importante de volume. Ó, seria uma região muito importante para ele testar, que aí já nos daria uma operação bem maior. A gente pode ver aqui que tem pouco interesse de negociação aqui, tanto que caiu em linha reta. Então a gente pode ter também um pullback com a mesma velocidade. Então a gente tem que ficar de olho justamente para conseguir pegar a entrada. Aí aqui, a minha entrada ideal seria se ele fizesse um teste aqui embaixo, descesse mais um pouquinho até aqui, fizesse mais uma barrinha aqui, tentando perder essa região, e eu compraria no rompimento dela para cima. Aqui seria a minha entrada ideal, por volta dos R$ 9, mais ou menos, por aí, tá? Ficaria uma região bem interessante e me daria um stop bem curto, porque daqui até aqui embaixo são 7% mais ou menos, o que é um valor bem aceitável para uma operação que pode dar 40%, 50%,
pro longo prazo, né? Não esquecendo que a gente sempre tem o foco aqui de position, a gente não faz day trade, nem swing trade, então o alvo é sempre grande e com um tempo indeterminado. Pode durar 3, 4, 5 meses, a gente não sabe, tá? Então é sempre o nosso objetivo aqui é position. Então a gente pode acabar demorando tanto para entrar como para sair da operação. Então eu estou de olho nessa região, R$ 9. Amanhã, caso ele rompa isso aqui com uma força muito desproporcional, pode ser que eu entre também. Mas o ideal aqui, para fazer uma entrada segura, é deixar ele pingar um pouco aqui nessa região e tentar pegar a formação desse pivô aqui e pegar ele na base, que nos dá um stop curtinho com um alvo bem maior. Então o risco-retorno acaba compensando bastante, tá? Então a gente tem essas opções aqui. A minha entrada está justamente nessa região e estou aguardando para ver como é que vai terminar essa semana. Por enquanto, ele está testando aqui também, ó, esse é um detalhe que eu tinha esquecido, a abertura dessa barra, e também isso é uma resistência um suporte bem forte, então tem que ficar de olho. Eu estou cuidando, então provavelmente aí nos próximos dias, ou na próxima semana, de repente já vou estar fazendo uma posição também Carrefour, que tem um risco-retorno muito interessante. E vou trazer para vocês também uma outra ação, Camil. Vou procurar aqui que eu acabei me perdendo dela. Onde é que ela está? Muito código aqui, eu sempre acabo me esquecendo deles. Aqui, tá? Camil, a gente pode olhar aqui no semanal também, mesmo caso das outras, ó, ele fez um corretivo aqui e chegou aqui embaixo, nessa região de topos aqui, ó, tem vários topos aqui em cima. Então isso aqui é uma região de suporte muito grande. A única coisa que me incomoda um pouco é esse volume que ficou abaixo, ó. Mas se ele rompendo aqui, ele já vai voltar, ó, ele já tá voltando para cima dela. Então acaba sendo interessante também. A gente pode ver aqui no diário. Eu vou marcar o suporte no resistência do semanal aqui, que fica mais fácil. E passando para o diário, a gente tem um alvo. Caso ele confirme essa região, essa acumulação de fundo aqui, a gente tem um alvo daqui até que 29%, que seria o fechamento dessa barra grande, tem esse volume, certo? E o último alvo aqui, por volta dos R$ 10. E depois, caso a gente queira criar 3 alvos aqui, para ficar mais fácil, a gente deixa no último topo aqui. Mas eu acredito provavelmente nesses 2 primeiros alvos, se confirmar esse fundo, tá? Para compra aqui, eu entraria. Quem quiser um stop mais curto, aqui já é um stop bem curtinho, que a gente pode ver que ele está testando essa região aqui, desse grande volume, e a gente tem essa barra aqui também. A gente pode ver que ele tentou testar o fundo dela, ó, não perdeu, jogou para cima e agora está testando aqui de novo. Então tem um bom indicativo de que a gente pode estar realmente formando um fundo aqui. Stop em compras no rompimento desse candle aqui do diário, depois de testar aqui, daria em torno de 5%. Então é um stop bem razoável e bem barato. Para alvos de 30%, 50% para cima. O mais seguro aqui seria comprar no rompimento dessa região. Só que aí você nos daria já um stop bem maior. E aí o risco-retorno já fica um pouquinho mais reduzido. Mas seria a entrada mais segura. Geralmente eu gosto de me adiantar um pouco para não pegar esses stops muito grandes. Em vez de pegar um stop de 15 aqui, ó, eu pegaria um stop aqui de 9, se eu quisesse botar nesse fundo aqui. Então já daria um stop bem menor e eu poderia entrar com uma mão maior. Então esse aqui é uma ação também que tá bem interessante. Tá numa região de suporte. A gente pode puxar daqui. Ó, sempre tem esse movimento, você pode perceber que em várias ações que a gente analisa aqui, tem sempre esse movimento aqui de rejeição. Ó, topo, rompeu o topo para cima e agora ele voltou aqui na base desse movimento. Tá? Então se a gente puxar uma caixa daqui, a gente vai ver que ele dá mais ou menos onde ele está agora.
Vamos puxar aqui. Ó. Solta. Ó, a gente pode ver, olha onde é que tá. Tá aqui exatamente nessa região. Então, geralmente, isso aqui nos dá sempre uma operação risco-retorno bem interessante e vale a pena a gente arriscar, porque caso isso aqui se confirme, a gente poderia até mesmo romper aquele topo anterior aqui. Claro que a gente teria que aguardar, que já é um alvo muito otimista e não dá para a gente imaginar esse alvo ainda por enquanto. Mas a gente pode imaginar aqui pelo menos um pullback dessa queda para essa região, para essas duas regiões aqui. E depois, caso confirme, caso entre muito volume comprador, a gente pode reavaliar e tentar produzir um alvo maior. Mas por enquanto seria o alvo mais sensato a se fazer, seriam aqueles dois ali. Beleza, pessoal? Vou deixar também agora no final do vídeo uma recomendação para vocês de um cenário que eu fiz para outras ações aí que tem um potencial bem grande de subir. Não esqueçam aí de se inscrever, curtir e compartilhar. Qualquer comentário deixe aí, ação que vocês queiram que eu olhe. Beleza? Valeu!